O Coritiba fará 2 jogos treinos contra Corinthians e contra o São Paulo. Coritiba que já viajou lá para Atibaia. Nicolas França tem as informações. Olá, Osmar Antônio. O Coritiba seguiu viagem na tarde de ontem para Atibaia, no interior de São Paulo. Vai ficar concentrado, fazendo treinamentos, pensando na terceira fase da Copa do Brasil e também na estreia do Campeonato Brasileiro. E de lá vai sair para 2 jogos treino, contra o São Paulo, já na manhã desta segunda-feira, e na quinta, contra o Corinthians, ambas as atividades nos centros de treinamentos dos adversários. Coritiba até tinha uma ideia de fazer amistosos com o público, mas o Corinthians e o São Paulo, eliminados nas quartas de final do Campeonato Estadual, assim como o Coritiba, aqui no Campeonato Paranaense, e pressionados por suas torcidas, pediram para que as atividades fossem realizadas com os portões fechados. Alguns jogadores nem sequer viajaram com a delegação alviverde. O volante William Farias, por exemplo, ele se machucou na primeira partida das quartas de final contra o FC Cascavel, fora de casa, e ainda não está pronto para retornar. Permaneceu em Curitiba fazendo o restante do tratamento. O zagueiro Thalisson vinha treinando normalmente com o elenco, mas ele deve ser emprestado para a sequência dessa temporada, ganhar mais experiência, por isso não foi relacionado para essa viagem, assim como o meia argentino Marcelino Moreno. Ele foi titular na maior parte dos jogos até agora, mas perdeu espaço com o técnico Antônio Oliveira, vinha ficando no banco de reservas contra o Criciúma pela Copa do Brasil, aquele jogo que o Coritiba empatou e depois foi para os pênaltis, né? A última partida antes dessa paralisação apenas para treinos. Ele nem sequer entrou na equipe e agora teve um problema de dores na região lombar. Foi vetado pelo departamento médico, ou seja, até poderia resgatar um pouco do seu espaço nos jogos treino contra São Paulo e Corinthians, mas não, vai ficar um período em tratamento. Para o início, então, do Campeonato Brasileiro, também a terceira fase da Copa do Brasil. O adversário será definido na próxima quarta-feira, com um sorteio na sede da CBF. O Marcelino Moreno, por enquanto, né, com menos espaço e menos oportunidades para mostrar ali serviço para o técnico Antônio Oliveira. Na zaga, ele tem problemas para essas atividades que serão realizadas nos CTs dos adversários, né, de Série A de Campeonato Brasileiro, jogadores que foram chamados para suas seleções. O zagueiro chileno Kusevich vai enfrentar na noite desta segunda-feira o Paraguai, num amistoso, depois será liberado, pode até encontrar a delegação, e o venezuelano John Chancellor está também com a seleção do seu país. Chancellor enfrentou a Arábia Saudita, uma vitória da Venezuela por 2-1 no final da semana passada, e ainda tem um jogo contra o Uzbequistão, antes de retornar aqui para fazer parte dos treinamentos da preparação do Coritiba. Sobraram o Bruno Viana, que é um titular, né, até pelo investimento que foi feito nele, apesar da falha grave contra o Criciúma, e a escolha do técnico Antônio Oliveira vai recair sobre o Henrique, um zagueiro experiente que está voltando após se recuperar de lesão, ou então o jovem Jean Pedroso, apenas 18 anos de idade, foi recentemente campeão do Sul-Americano Sub-20, né, pela seleção brasileira. Um dos dois vai formar aí nessas atividades contra o São Paulo e contra o Corinthians a dupla titular ao lado do Bruno Viana, mas na verdade os dois devem ser observados. O treinador também pensa em rodar muito o elenco nestas atividades que foram programadas como preparação para a sequência desta temporada. No meio de campo, um retorno bem importante é o do Júnior Urso, ele que se machucou no primeiro jogo do ano. 45 minutos ele fez contra o Arucó, no Couto Pereira, saiu lesionado e a expectativa é que voltasse rápido, mas a lesão foi mais grave do que o esperado. Só agora ele está à disposição da comissão técnica, que está animada, né, com o rendimento dele nos primeiros treinos após voltar de lesão. Acredita que com a força física que ainda tem, apesar de ser já um jogador veterano, o Urso pode ajudar bastante o Coritiba, especialmente ali no meio de campo. Essas atividades então vão delinear uma base, né, do Coxa para a sequência da temporada, mas a comissão técnica ainda espera a chegada de reforços. Em princípio, a janela era no dia 4 de abril, mas deve ser estendida pela CBF um pouquinho mais para frente. De toda forma, o Coxa já diz ter reforços engatilhados, de 5 a 6 nomes devem ser contratados e a comissão técnica conta com isso para a sequência do ano. Por enquanto, né, trabalha com o elenco que já tinha, alguns ajustes, atletas que devem sair até na expectativa de entradas no elenco, mas o técnico Antônio Oliveira considera bem importante esse período de atividades em Atibaia e também os jogos treino contra adversários de bom nível que o Coritiba vai encontrar pela frente no Brasileirão, o São Paulo nesta segunda-feira e o Corinthians na quinta. Osmar.
Valeu, obrigado, Nicolas França. Vamos com perguntas. Tem pergunta aí? Bota na tela. Gerê Júnior, boa noite, Osmar. O Coxa precisa de reforço para o brasileiro? Eu repasso para vocês essa pergunta. Não, perguntou para você, Osmar. Perguntou para você. Não, vocês são os comentários. Então, Quer que eu diga? Precisa. É óbvio. E assim, o Coritiba está trabalhando, né? Fala-se aí de 5 a 6 reforços que chegarão para a disputa do Campeonato Brasileiro. Só que há uma certa urgência da chegada desses jogadores. Só que também há o entrave do mercado, né? Possivelmente, jogadores que o Coritiba possa estar flertando nesse momento ou buscando contato, talvez esses jogadores estejam envolvidos em competições, a gente não sabe, né? Os nomes são mantidos em sigilo. Agora, que precisa, acho que o Campeonato Paranaense escancarou muito essa situação, Marcelo. Marcelo, o Coritiba, ele aproveitou o primeiro trimestre ou foi perdido? Não muito. É difícil dizer que foi perdido, Osmar, porque continua a mesma comissão técnica e boa parte do grupo de jogadores é esse mesmo. Mas eu acho que poderia ter aproveitado melhor, Osmar, continuo dizendo, não vejo nenhum padrão que o Antônio tenha dado ao time para continuar no comando da equipe. E quanto aos jogos treinos, para o Coritiba é bom, para o Corinthians é bom, para o São Paulo é bom, para todo mundo é bom pegar um adversário forte. Mas o melhor para eles nesse momento, até pela pressão, porque lá também tem, e lá a pressão está sendo maior até do que o Curitiba está sofrendo aqui pela eliminação prematura, o negócio porque daí jogo treino se não tem obrigação até para liberar a imprensa assistir, se não precisa ter jogo de camisa, você pode mudar quantas vezes quiser, sai o jogador, volta, então... Para o treinador, é um espetáculo, né, Iraptan? Só que daí, com o adversário mais forte. Né? Então, acho que isso é legal, de trabalho. Vai ser bom. E assim, não faria sentido, principalmente para o Coritiba, nesse momento, imaginar um amistoso, porque o elenco vai ser alterado. A todo momento a gente se falando, vão chegar aí 6 reforços, tem jogador que está saindo e tem jogador lesionado que nem viajou. Então, se você vai... Como o campeonato ainda demora algumas semanas para ter o seu início, você imaginar que um amistoso ele vai ser definitivo na escolha, no seu padrão tático, acho que é besteira. Agora, é um ótimo complemento de trabalho dentro da realidade que o Coritiba tem, né? Um espaço longo de algumas semanas até o início das suas competições para valer e talvez, né, a chance aí para, quem sabe, o Antônio Oliveira ajustar melhor o seu time, porque aquilo que ele demonstrou em momentos decisivos do Campeonato Paranaense ficou muito aquém daquilo que o torcedor imaginava. Lembrando, né, teria um sorteio aí também já nos próximos dias. Quarta-feira já, Quarta-feira, às 14 horas. Copa do Brasil. Isso. Copa do Brasil. E aí? Tomara que nem Coritiba e nem Atlético pegue o Maringá. Mas aí tem a garantia de um paranaense na próxima fase. Vendo por esse lado, sim, mas aí tem um paranaense eliminado. Vamos torcer para passar os 3, né? Exatamente, vamos torcer para passar os 3. É mais difícil e o Coritiba está no pote 1. Essa era uma preocupação, né, Iraptan? Então, em tese, pega adversários mais fracos. Adversário com menos poderio, com menos dinheiro, isso com certeza. Agora, daí ou não, se vão ser fracos, tem algumas equipes aí, é o caso do Maringá que tem acompanhado de perto, que não é porque está no pote 2 que vai ser moleza, não. Dá algum palpite aí para a Copa do Brasil? É difícil, né, Osmar? Porque são 16 de um lado, 16 do outro, pode dar qualquer coisa. Então é torcer ali, esperar o resultado, né? Ver como que se encaminha, né? Porque, como disse, é sorteio, depende de sorte. Então vai ter que lançar essa sorte para ver quem Coritiba, quem Atlético e quem Maringá vai enfrentar nesta Copa do Brasil na terceira fase. E tomara que não pegue o Ipiranga também, né? Porque o Ipiranga foi muito bem. O Ipiranga por pouco não deixou o Grêmio de fora da decisão também do Gaúcho, né? É verdade. O Marcelo. Olha, viagem para Erechim. É danado, hein?